Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nessa semana vai falar sobre o processo histórico que veio da Revolução Industrial até a inteligência artificial. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o professor doutor André Bertassi, meu grande amigo de longa data. Seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Obrigado pela presença. Prazer é meu, Junque. Você sabe que seu convite é uma convocação, né? Ô, louco. Saí de São João del Rei, Minas Gerais, para voar aqui com você. E é um prazer estar aqui com você, nessa casa aqui, que a gente de Americana tanto reconhece e gosta muito. Prazer é meu. Que legal, seja bem-vindo. Obrigado, Anderson Junque. Vamos lá, então, professor doutor André Bertassi. Eu queria abrir essa fala aqui, pedindo para que, então, o senhor fizesse um conceito, né? uma fala que leve um contexto histórico que a humanidade, né, passou da Revolução Industrial aos dias atuais, falando da inteligência artificial. É uma questão interessante para a gente tratar. Na minha fala, obviamente, que eu não vou cunhar conceitos, né? Sim. Em alguns casos, eu vou trazer uma fala um pouco mais abrangente, porque é muito arriscado. Nós estamos falando hoje de uma coisa que é exponencial. Então, a semana passada eu fiz uma pesquisa no Google, rapidamente, no Google Acadêmico, para os meus alunos, sobre o que havia de inteligência artificial sobre contabilidade. Sim. E havia, sei lá, 16 milhões de artigos. Aí eu fiz ontem, antes de vir para cá, já estava com 24 milhões. Então, na hora que o programa alguém estiver assistindo, já vai estar com quantos milhões, né? Mas é importante esse recorte da Revolução Industrial a hoje. Mas se a gente parar para pensar, a questão da inteligência artificial ou da Revolução Industrial, que foi em 1760, ela perpassa essa concepção lá da época das navegações, da Europa, Portugal, Espanha, vim para as Índias, mercado, rotas de comércio e tal. E aí a gente combina ali um corte um pouco mais rápido da Revolução Industrial, que antecede um pouquinho ali a Revolução Francesa. Então, se você me permite, eu vou só fazer uma colinha aqui, que eu não consigo lembrar tudo, né? Então, a gente tem aqui a Revolução, eu vou separar em 4 momentos. Na industrial, a mecânica, carvão e ferro. Sim. Então, ela traz essa novidade, né? Que na ocasião era como se fosse hoje, né? A inteligência artificial. Na sequência, chega a eletricidade e produção em massa. Então, você vai começar somando mecânica, carvão, ferro, eletricidade, que não havia, produção em massa. Aí você parte para a terceira revolução, nesse recorte que a gente propôs, que seria automação, computadores, a década de 60, 70, ali em diante, chega até hoje, né? Big Data, redes neurais e a inteligência artificial. A meu ver, dentro de uma pesquisa um pouco mais científica, no passado as máquinas substituíam braços. A inteligência artificial de agora, será que quer substituir cérebros, né? Então a gente sempre tem essa preocupação, sim. Eu fiz um recorte muito rápido, né, devido ao nosso tempo, mas aí depois que os que estiverem assistindo possam fazer esse recorte com mais calma e em pesquisa científica de preferência, né? Sim. Muito bom. Nessa perspectiva, professor, eu queria colocar aqui, quando você fala dessa substituição, né, destas massas encefálicas, e aí eu vejo que é difícil alguém que não esteja no mercado de trabalho, que não tenha um certo temor no sentido de, será que a minha atividade profissional, que é o meu ganha-pão, será de alguma forma substituído pela inteligência artificial? Ameaça, né? Ameaça da inteligência artificial nesse mercado hoje em 2025. A minha opinião, tudo bem? Sim. Pautada, obviamente, por algumas bases científicas. A IA não rouba emprego, ela muda. Exemplo que eu vou te dar, na nossa região aqui de Americana, sou americanense, com muito carinho. Há muitos anos atrás, meus pais, eles vêm também mais do interior de São Paulo ainda, você tinha aquela profissão boia fria, totalmente que machucava as pessoas, acordavam de madrugada, totalmente insalubre. Com o tempo e a tecnologia que entrou, as máquinas meio que substituíram essa mão de obra. Então hoje você tem colheitadeiras de cana totalmente automatizadas, com GPS, drone e tal. Então assim, roubou essa mão de obra? Sim, deixou de ter o boia fria, o que não é ruim, mas agora você imagina que você tem pessoas construindo máquinas que colhem cana. O problema são as políticas públicas, e aí, se você me permite, claro, sem partido algum, isso Sim. Não importa, né? Eu estou falando de políticas públicas do país, há necessidade dos governantes pensar nisso, que nem você está se preocupando em propor esse tema, né? Mas os governantes deveriam pensar nisso, com formação, com educação,
com preparação desse futuro que está por chegar, nesse conceito de que, olha, eu não vou ter mais boia fria, mas eu vou ter cara que constrói máquina que colhe cana. Só que aí chega na hora eu compro a máquina de colher cana da Europa, então, ou seja, não tenho boia fria, não tenho emprego para essa galera, e o cara que constrói máquina de colher cana é de fora. Então, há necessidade sim de uma discussão hoje no governo, seja federal, estadual, municipal, mas principalmente federal, de se criar uma estrutura do que nós, Brasil, queremos. Né? O que o Brasil está preparando-se para a inteligência artificial? Você tem, no caso, os elevadores, que tinha aquele cara que ficava apertando o botão, você não tem mais. Muitas, e eu digo para você, algumas, sim, profissões serão extintas, mas outras serão inauguradas. Então, mas em quais proporções? Quantas vão deixar de existir e quantas serão criadas? Muito boa. Essa pergunta você está me apertando, né? Mas vale a viagem. Eu vou pegar 2 exemplos aqui que eu acabei pesquisando. Tem um filme que se chama, todos conhecem, 2001, Odisseia no Espaço. Ele é de 68, cara. Então, olha lá, o filme chama 2001, Odisseia no Espaço, ele é de 68, e lá é uma nave espacial que eles estão indo para Júpiter. E, na verdade, os astronautas não têm nada para fazer. Tudo tem uma inteligência artificial que era como que tinha lá, o HAL 9000. HAL 9000 chamava o computador. E ele comandava toda a nave. E ele estava preparado para levar a tripulação para Júpiter. Sim. O que acontece no meio do caminho? Ele começa a entender que ele tem que matar os astronautas, ele põe 2 astronautas para consertar coisa para fora, que não está quebrado, eles morrem, mata um terceiro, e o astronauta principal, que é o David, ele começa a perceber isso. E na hora que ele olha para a câmera lá do HAL 9000, ele fala assim, ele pede um comando e o computador de inteligência artificial, em 1968, responde para ele, David, eu creio que isso eu não possa te fazer. Então, essa nossa preocupação, depois você vai, eu vou dar umas citações bem fundamentadas aqui, você tem o Homem de Ferro, que é o Jarvis, né, o computador dele, que depois ele substitui pelo Sexta-feira e assim por diante. Me perdoe os que amam o Homem de Ferro, eu não sou muito bom nisso, mas você também tem a inteligência artificial ali a favor dele. E nesse sentido, qual é o perigo? Né? Qual é a concepção não só da questão do emprego, mas para onde que ela vai? Imagina o que tinha ontem de inteligência artificial, imagina o que tem hoje, imagina o que tem amanhã. A gente não consegue acompanhar essa evolução, a gente não consegue dar conta da grandiosidade que essa inteligência artificial está se fazendo, né? Isso aí. Que legal, que legal. Agora, uma questão que eu vejo, que é o seguinte, o André, quando nós falamos das exigências da inteligência artificial, vamos pensar um pouquinho no nosso campo, né? Que é o campo da formação. Quais conhecimentos e quais formações são necessárias para que a gente possa receber a inteligência artificial de forma que ela se torne um instrumento para aprimorar o nosso trabalho e que se torne de alguma forma uma aliada e não uma inimiga? Vou fazer um gancho nessa sua fala com as funções que vão sumir, né, que você havia me apertado. Vão sumir as funções daquelas pessoas em que não querem e vão virar as costas para a inteligência artificial. Você tinha no passado, lá trazendo no início da nossa conversa, a inteligência artificial, a revolução industrial, ela traz lá, entre alguma época, motor a vapor, a máquina a vapor, que substitui o charreteiro e tal. Imagina hoje, se eu tivesse charreteiro e uma máquina a vapor. O charreteiro, ele tem que abrir o coração e principalmente a mente e falar, cara, eu preciso entender como é que funciona esse motor. Sim. Então, eu imagino que sim, a inteligência artificial está fazendo um rompante social em que as pessoas elas precisam despertar. Elas precisam falar assim, cara, isso é um negócio real, não é para daqui 15 anos, é agora, é para ontem, eu já estou atrasado. Então, eu preciso ir adiante nesse sentido. E aí, já falando das profissões que estariam em extinção, né, e conectando com essa questão do conhecimento e formação. A meu ver, como docente lá na Universidade Federal de São João del Rei, aqui eu agradeço por ter me autorizado a estar com você. Aliás, minha gratidão à Universidade Federal de São João del Rei. O prazer nossa, eu fiz uma solicitação formal, então aqui posso falar que estou representando a universidade. Eu entendo que nós, docentes, tanto na graduação, no mestrado, principalmente no doutorado, mas mais na graduação, onde os meninos estão chegando, a gente precisa trabalhar um pensamento crítico. E é fácil falar assim, né? O que trabalhar pensamento crítico? Mas eu sou da área de finanças e contabilidade. O que é pensamento crítico? Na minha opinião, é que o aluno comece a não buscar apenas o conteúdo ali na universidade. O que é contabilidade?
mas ele precisa entrar numa sala de aula e com 18, 19 anos, 20 anos, ter a maturidade de começar a analisar aquele ambiente que o professor está lecionando e questionar também alguma coisa que o professor está falando e na sua mente avaliar o que aquilo contribui. E aí eu vou me colocar no lugar de professor. Claro. Eu, para ir dar uma aula para esse cara que está com esse anseio, eu também não vou dar uma aula que eu dava há 15 anos, que eu dava uma aula há 10 anos, que eu lecionava aqui em Americana. Não adianta eu pegar aquela aula e trazer para hoje. Porque senão, na minha área, eu vou estar formando contadores do século passado. Eu preciso formar contadores para 2030, 2040. Então, nesse sentido, eu também vou me preparar para o aluno que é crítico. Então, eu vou levar uma aula um pouco mais perturbadora, que mexe mais. E você sabe disso, né? Sim. Você foi para a África porque teve uma movimentação dessa na sala de aula. Sim. E você tem um pensamento crítico. Então, a minha ansiedade é que os alunos cheguem para a aula com esse pensamento crítico. E também, criatividade, comunicação e, principalmente, né, aprender sempre. A universidade tem que estar preparada para isso. Não é mais uma coisa de prateleira. Eu não posso pensar num aluno acadêmico que fica na prateleira. Hoje eu quero um aluno inteligentíssimo, rápido e com resposta rápida para o mercado. Pandemia foi um exemplo. Sim. Professor, e aí eu quero aproveitar. O aluno que não ainda se despertou para esse contexto, qual é o papel do professor nesse cenário? A gente tem que motivar o cara, ligar ele e falar, filho, acorda, você está em outro mundo. Aqui não é mais aquele mundo que você chegava, tinha um caderno, o professor dava visto e está tudo bem. Isso está mudando a minha profissão como docente. Confesso a você. Eu tenho que, imagina assim, eu tenho um aluno que viaja 80 quilômetros toda noite para ir ter minha aula. E eu vou falar o que é contabilidade pública. E eu dou um conceito para ele raso. Explico, contabilidade pública, eu lendo o livro. Contabilidade pública é ABC. Ele podia ver isso pela internet. Ele podia assistir um vídeo no YouTube na casa dele. Então, o meu desespero enquanto professor é o que eu tenho que fazer para esse cara viajar 80 quilômetros com fome, correndo, e ter motivação, chegar na universidade e falar, vou assistir a aula do Bertassi. Porque além dele explicar, ele me instiga, ele me provoca. Cara, que interessante isso que você está falando. Bom, depois do segundo bloco, eu quero voltar falando sobre essa questão do contexto universitário, mas agora a gente vai para o nosso intervalo comercial. Nós estamos conversando hoje aqui com o professor doutor André Bertassi sobre esse processo histórico, né, da Revolução Industrial à inteligência artificial. Nós vamos agora para o nosso intervalo, nós voltamos na sequência, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. A futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte. Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade.
Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online? Venha para o Poup Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Poup Saúde. Solução em saúde. Exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos dessa semana, que fala sobre o processo histórico, né, da Revolução Industrial até a inteligência artificial. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor doutor André Bertassi, da Universidade Federal de São João del Rei, a quem novamente eu agradeço pela presença. Professor, eu queria tocar num assunto aqui que mais ou menos a gente falou no primeiro bloco, que é a questão da formação universitária e a inteligência artificial. A minha pergunta, no Brasil, as faculdades, as universidades, elas estão preparadas para formar bem este aluno, para esta realidade? Essa sua pergunta ela é importante dentro de uma questão cultural brasileira. Pensa num povo criativo, somos nós. Recentemente teve aquela brincadeira com Portugal e tal, então assim, pensa num povo criativo. E aula boa, não é aquela aula que eu preciso de um projetor, que eu preciso de um baita de um computador. O professor tem que saber dar aula e dar uma aula boa embaixo de uma árvore. Então Show. Assim, beleza. E aí é o conteúdo do cara, ele tem que fazer por amor, por paixão, não pela grana. Claro que eu preciso do meu dinheiro para pagar minhas contas, mas eu vou porque eu amo, eu preparo minhas aulas. Para cada 1 hora, são 3 horas de estudo. Então assim, hoje para eu vir aqui, eu falei para minha mãe, eu vou dar uma estudada. Pô, mas você precisa estudar? Eu falei, mãe, eu tenho que estudar sempre. A gente está sempre aprendendo. E esse é um desafio de preparar a universidade preparar essa galera, com esse apoio da política pública que a gente falou no primeiro bloco, mas a universidade ela tem que começar também, e nós estamos fazendo isso, nós estamos remodelando alguns projetos acadêmicos, pedagógicos do nosso curso, em trazer essa interdisciplinaridade. Então eu tenho que formar um contador que vai saber mexer em aplicativo. Eu tenho que formar contador que vai saber mexer em programação, em coisas além do Excel e do Word. E eu preciso de ferramentas modernas. Eu preciso ter condições, não para lecionar, mas para que eu possa tirar a sociedade brasileira de uma situação que está só dando risada, para uma situação de, pô, ferrou, agora eu tenho que fazer alguma coisa e eu tenho que estudar. Então, um vídeo de 7 segundos não me dá base suficiente para eu entender inteligência artificial. Um vídeo de 5 minutos é uma coisa que eu vou agora, daqui para frente, carregar isso para sempre na nossa profissão de professor, e o aluno também, como profissional, tem que pensar dessa forma. É um assunto que chegou e ficou. Aonde eu vou buscar essas informações? Esse é o problema. Antigamente, para a gente fazer uma pesquisa, eu lembro, eu ia na biblioteca municipal aqui na Comendador Miller, tinha uma escada de madeira, tinha que subir devagarzinho para não fazer barulho, pegava umas fichinhas de livro. Eu morava no Zanaga, eu fazia uma viagem para vir na biblioteca. Hoje, cara, você entra em qualquer celular, tem informação demais. Qual é o problema? Selecionar qual a informação que é útil para esta formação e preparação da sociedade brasileira como um todo. E parar com esse negócio de vai vir na minha porta. Não vai vir, eu tenho que ir atrás.
Eu tenho que me esforçar, arregaçar as mangas e buscar o conteúdo, buscar onde que está falando disso e com qualidade. Eu creio que hoje um grande desafio para preparar a sociedade brasileira é que ela tenha a percepção de que muitos falam de inteligência artificial, muitos vão divulgar sobre isso, mas aonde que está o conteúdo profundo e interessante? É esse o nosso desafio, é achar esse lugarzinho aí. Eu vou tentar fazer uma síntese dessa sua fala. No fundo, você está falando de uma mudança de concepção da relação professor-aluno. É mais ou menos por essa linha? Eu creio que seja uma mudança na forma de eu lecionar, porque nós já sobrevivemos a mimeógrafo, nós já sobrevivemos à máquina de escrever, já sobrevivemos a projetor, já sobrevivemos e vamos sobreviver à inteligência artificial. A questão é que vai mudar. Nós não vamos ser extintos, mas ela vai mudar. E aí que está a extinção. Eu, Bertassi, cara, esse negócio de inteligência artificial, eu já estou com 50 anos, não é para mim não, eu já estou formado, tenho doutorado, tá tudo beleza? Se eu tiver esse pensamento, eu vou entrar em extinção, não o professor. Agora o professor tem que se mexer. Essa moçada que está chegando aí, ela não quer uma aula enjoativa, com o cara ficar lendo slide. Se é para ler slide, ela fica em casa, tá? Não fica nervoso comigo. É isso aí. Bom, vamos lá então. Eu quero aqui tentar estabelecer um diálogo, professor, entre esses conceitos que, por conta desse cenário todo, ele é realmente debatido, né? Certo. Que é a questão da inteligência artificial, que nós estamos conversando aqui, com a inteligência natural, né? Que relações e como é que a gente pode entender esses dois conceitos e até o diálogo entre eles? É mais ou menos aquela pergunta, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aquela concepção dessa lógica. A inteligência artificial, e por enquanto nós vamos poder falar esse nome, ela é fruto ou ela é natural de uma inteligência natural, né? Que é o ser humano e etc. Aonde que a gente tem uma facilidade, principalmente a gente lá na universidade, os alunos e os profissionais de forma geral. Só fazer um parênteses, não me deixe esquecer disso. Eu não posso hoje dentro de uma empresa, um profissional que chega com ideias inovadoras porque ele viu isso, ou ele questionou no chat GPT e tal, ou na DeepSeek, seja lá qual for, e eu falar, cara, aqui não é lugar disso, você não está aqui para isso. Se eu fizer isso, a outra porta vai abrir para ele, eu vou perder esse profissional. Sim. Então, antigamente, o cara bom era o cara que fazia inglês, é o cara que tinha isso. Hoje, o cara bom é o cara que está aberto, multidisciplinar. Me lembra agora, a diferença a artificial e a natural. A meu ver, a artificial, ela é fruto da natural. O que hoje eu poderia diferenciar, com todo respeito a quem pensar diferente, mas a natural hoje, ela é voltada pela consciência. Eu tenho a consciência de que eu estou em Americana. Eu tenho a consciência de que hoje é de dia ou hoje é de noite. Eu tenho a consciência de que se eu te falar alguma coisa, eu vou te magoar. Enquanto eu tenho emoções. Sim. Tenho emoções, tenho tristeza, tenho alegrias. A inteligência artificial zero emoções. E ela não trabalha com informações igual a gente. Ela trabalha com dados. E ela tem... Qual é a vantagem dela, pelo amor de Deus, né? Não vamos ser hipócrita. Ela tem todos os dados que precisar. Meu cérebro mais ou menos lembra o endereço da minha casa. Então, assim, a inteligência artificial tem isso pronto, apertei e tá lá. Então, eu peço para ela, quais são as máquinas de lavar que mais se venderam em 2024? Cara, se eu tivesse que fazer essa pesquisa, eu ia na biblioteca, eu ia no IBGE, eu ia lá. E ela não, ela pega as informações que estão no core dela. Tá ali dentro do hard dela. Tá fácil para ela. Então, ela manda os robozinhos dela, traz. Bom, máquina de lavar que mais vendeu, tantos quilos, branca, da tal marca. Se eu sou um empresário e quero ou vender ou fabricar alguma coisa, as informações estão aí. Então, qual é a diferença? A diferença é que ela veio depois. E qual é a nossa vantagem? São as emoções. Então, eu tenho uma emoção, eu olho aquilo e falo assim, tudo bem, mas será que já vendeu tanta máquina de lavar o suficiente que a sociedade não quer mais? Eu tenho que inventar uma nova coisa? A inteligência artificial não vai fazer isso. Essa consciência de mercado, ela não tem. Deixa eu fazer um parâmetro aqui. Profissões que têm uma relação muito íntima com as emoções, com o estímulo das emoções, essas, de alguma forma, é possível dizer que elas podem ficar mais tranquilas? Você tocou no ponto principal. Essa área de psicologia, psiquiatria, a própria filosofia, né, que é o pensar. E das artes também, né? Não há dúvida. Eu fiz uma brincadeira antes de vir aqui com o chat. Aí eu perguntei para ele, imagina você no nosso lugar. Que você acha? E eu estava preparando material, né? Então eu fiz essa pesquisa com ironia e humor. Ele respondeu assim para mim. Eu falei assim,
O que a IA faria no nosso lugar? Ela respondeu assim, eu não tenho alma, café ou TPM. 2, criatividade de verdade, de carne e osso. Ele não tem. Aí ele falou o seguinte, é diferente um compositor musical, que a hora que ele vai compor as notas musicais, tem as letras, a emoção, a lágrima, o choro. Ele vai fazer matemática, algoritmo, harmonia, de acordo com o que existe no banco de dados dele, joga uma música. Pede para ele fazer um quadro, ele faz. Mas ali não tem a pincelada do artista plástico, ali não tem aquele momento em que ele vivia em 1400 e lá, em que ele tem uma técnica que ele não entendia, o 3D. A inteligência artificial não tem isso. Então, eu vou te dar um exemplo meu. Gosto demais de camarão. Beleza. Nem sempre a gente consegue comer, mas eu gosto. Eu entendo que o camarão cozido, tal, no meio do arroz é uma delícia. O que você está querendo dizer é mais ou menos assim. Eu vou pegar o camarão, que continua sendo camarão, pôr no liquidificador, bater, virar uma papinha e comer. Estou continuando comendo camarão, mas não é o prazer de se comer ele da forma que deu água na boca. E aí ele falou assim, terceiro, eu não tenho senso ético verdadeiro. O chat respondeu isso para mim. A ética dele é simulada e não sentida. Diferente de nós dois, diferente de quem está nos assistindo. Sim. Então ele vive dentro de uma simulação, a gente pode trazer o filme Matrix aqui com tranquilidade. Então é uma simulação. E a expertise dele é com os dados inseridos não onde que ele está. Então vive fora disso para você ver. O mundo vai acabar? Não vai. Vai continuar nascendo laranja no pé de laranja e assim por diante. E 4, ele fala assim, improviso, ele deu um exemplo, porque ele já me conhece. Aí ele falou assim, o professor durante uma aula tem um plano de aula, igual a gente tem aqui. Mas de acordo com ele olha na classe, vê um aluno triste, vê um cara mais assim, ele muda o plano de aula. Às vezes para beneficiar, ou para alegar a turma, ou para provocar. E aí ele respondeu por último, 5, boletos, não quero. Ele não quer ser humano por causa dos meus boletos, ele falou. E como que ele sabe que eu tenho, né? Mas tá bom. Resumo da ópera, nós estamos falando do conceito da singularidade que a inteligência artificial jamais vai conseguir alcançar, isso? Exatamente, meu DNA. 2 irmãos, mesmo que sejam gêmeos, não são as mesmas pessoas. Imagina a inteligência artificial. E ela é a mesma aqui americana, é a mesma em São João del Rei, é a mesma em Washington. Não tem essa percepção. Que interessante isso, que interessante isso. Bom, professor, eu vou pedir, eu gosto de citar sempre grandes referências na área e eu quero colocar aqui... Aí você vai me apertar, né? Exatamente, uma pessoa que no Brasil e fora do Brasil também, muito respeitado, que é o Miguel Nicoleles. Numa entrevista ao Reinaldo Azevedo, ele fez a seguinte afirmação, e aí eu vou colocar esta frase... Obrigado, Anderson. Para você resolvê-la, né? Explicar para o nosso público aqui. Abre aspas para o Miguel Nicoleles, ele diz: a inteligência artificial não é nem inteligente e nem artificial, fecha aspas. Comente. Rapaz, eu sou do Zanaga, estou em São João del Rei, na Federal, sou comedor de arroz e feijão, você vai me fazer uma pergunta dessa do cara que é reconhecidamente um dos 10 maiores cientistas do planeta. Exatamente. Então, vamos lá, vamos me arriscar. E eu peguei essa entrevista dele e fui desmiuçando aí mais ou menos o conceito que ele dava. Eu vou tentar pegar essa sua fala em poucos minutos, que é impossível, e vou cortar em pedacinho, igual falava o Jack Stripador. A IA não compreende, não tem consciência, não interpreta significados e ela só processa padrões. Então, dentro do conceito do que é inteligente, ela não é. Então, ele está correto. Quem sou eu para falar que não? Então, não é inteligente, porque ela não compreende, não tem a consciência do que ela faz, ela não interpreta significados e ela processa padrões. E por que ela não é artificial? Porque ela é feita por mãos humanas. Os computadores, as máquinas, os elementos. E, na verdade, se você me permite, ela simula a inteligência, mas não experiencia o pensar. Ela não pensa, ela simula a inteligência. E eu acredito nela. Ela tem uma precisão muito boa e cada vez vai ficar melhor. Mas ela não experiencia o pensar, igual eu e você fazemos. E, para finalizar a fala dele, ele desmonta o mito da máquina autônoma e pensante. Ele põe a inteligência artificial como se fosse um liquidificador, um micro-ondas, e ele está certo. Fantástico, muito fantástico. Bem. Professor, claro que esse momento é histórico, você sabe disso. Imagina, o prazer é meu, para com isso. E eu gostaria muito, assim, de te agradecer do fundo do coração pela presença, pela partilha, por ter saído lá de São João del Rei. São João del Rei, para estar aqui no Diálogos.
Isso eu vejo que é um reconhecimento do nosso trabalho. Com Fico certeza, muito com feliz certeza. com isso. Eu tenho uma admiração muito grande por tudo que você faz. Poxa, que bacana. E que bom que a TV Todo Dia, essa casa... Eu lembro em 96, eu peguei um circular lá de Zanaga, desci na porteira, que era na linha do trem, para comprar o primeiro jornal impresso numa segunda-feira em Americana. Aquilo para mim foi histórico. E hoje está aqui, para mim é muito bacana. Que legal, muito que bom. legal. E é interessante viver esse momento, e eu queria aproveitar então, pedir então para que o professor faça as suas considerações finais. O espaço é seu, e mais uma vez, querido, de verdade mesmo, gratidão. Imagina. Prazer é meu. Vamos lá. Eu vou tentar em quantos minutos? Vamos lá, te dou os 3 minutos. Que Obrigado, viu? Vamos lá. Eu vou trabalhar com conceito. Então, dar conceito é difícil, mas eu vou me arriscar. Revolução, podia chamar de revolução. Aí, ela tem origem no latim. Eu vou ser rápido. Movimento de rotação, a gente estava até no intervalo falando antes, né? Mas ele tem um movimento de rotação brusca, que é a revolução. Aí eu pensei em evolução. Aí também do latim, ele desenrolar algo, mas de forma gradual, que não cabe aí também não. Pode ser que estejamos em uma longa evolução e chegamos hoje numa revolução da inteligência artificial. Beleza. Vou pegar a palavra transição. Transição, também do latim, passagem de um estado para outro. Então ela sai do físico para o líquido, do líquido para o gasoso. Eu também não fiquei contente. Fui para metamorfose, aí já fui para o grego. A metamorfose é transformação profunda na forma. E a gente não está fazendo isso, pelo menos hoje, nessa transformação profunda. Aí eu vou me arriscar. É a primeira vez que eu estou falando esse termo não existe. Eu criei ele para vir aqui, especialmente no teu programa. A meu ver, com todo o respeito e reconhecendo as discordâncias. Você me permite ler rapidinho? Claro. A meu ver, o que nós vivemos hoje não é uma simples revolução digital ou evolução. A meu ver, é o que estou chamando agora de sincronogênese. O que é sincronogênese? Sim, do grego, junto. Cronos, do grego, tempo. E gênesis, origem. Aí eu juntei. Junto, tempo e origem. E o que vem a ser a sincronogênese? Eu dei esse conceito com todo respeito. Geração simultânea de ideias, dados, informações e soluções a partir de um imenso passado que a gente tem, integrado com o agora por uma mega programação, que é a inteligência artificial, que costura tudo isso ao tempo. E aí, eu vou te dar um exemplo final. Você imagina que ao longo de toda a história, de Aristóteles até hoje, nós tivemos músicos, tivemos pintores, tivemos poetas, compositores, todas as artes maravilhosas que existiram ao tempo. Imagina que durante século, cada um desses tocaram e fizeram viver em momentos diferentes. Um ritmo, uma tonalidade, um tipo de tinta. O que nós estamos fazendo com a IA? Inteligência artificial, para mim, com toda humildade, a IA é um maestro. E esse maestro ele tem uma batuta feita de dados e algoritmos. E ele faz todo esse passado que foi tocado, um aqui na Europa e tudo mais, ele junta todo mundo em perfeita sincronia, como se sempre tivessem vivido ao mesmo tempo. E a isso eu chamo de sincronogênese. Ou seja, o nascimento simultâneo de saberes que antes não se encontravam. Show de bola, então, com esse conceito publicado aqui no programa Diálogos. Quero muito, mais uma vez, prazer é meu, agradecer. Saúde e paz. Deus obrigado. abençoe. Obrigado a todos. Estou sempre à disposição. Maravilha. Um abraço, professor. Um abraço é meu. Bom, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre esse processo histórico da Revolução Industrial à inteligência artificial. Quem esteve conosco aqui conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, o professor Dr. André Bertassi. Continue nos acompanhando na internet, os nossos conteúdos. Um forte abraço para você, saúde, paz e até mais.